passar para vocês, mostrar para vocês uma imagem, tá bom? Professor, que imagem é essa? Eu vou mostrar para vocês, explicar um pouquinho sobre uma pirâmide, que a gente chama de pirâmide do aprendizado. Acho que vocês vão gostar. Resumidamente, é uma forma, é uma pirâmide, né? Que mostra como você consegue aprender de acordo com o tipo de conteúdo que você tem, de acordo com o método que você utiliza. A gente vai comparar. Então, será que quando você lê, você aprende mais ou menos que quando você ouve? E aí, enfim, aí eu vou mostrar para vocês rapidinho essa pirâmide, para que vocês entendam o porquê da gente começar a fazer aula um pouco diferente, para vocês ficarem mais participativos, digamos assim, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Aí. Show! Aê, belezinha! Bom, vocês conseguem ver minha tela aqui, né? Sim. Perfeito. Obrigado. Bom, então vamos lá. Fechei. Deixa eu ver se tem mais alguém. Peraí, só tô vendo se tem alguém com o áudio aberto, tá, gente? Tinha algumas aqui, eu já fechei. Aí eu acho que não tem mais ninguém por enquanto, não. Show! Bom, vamos lá. Pirâmide do aprendizado. Que pirâmide é essa, né? Vamos lá, vamos mostrar para vocês. Essa pirâmide mostra uma porcentagem do quanto você aprende de acordo com o tipo de ferramenta, digamos assim, que você utiliza. Ou seja, na prática, quando você lê, você aprende mais ou menos 10% do que você leu. Se você escuta, 20%. Se você vê, né, 30%. Se você vê e escuta, você capta, você aprende 50%, certo? Mas percebam aqui, ó, do lado esquerdo, aqui tem um negocinho aqui chamado método de aprendizado passivo. O de baixo é ativo. Professor, qual é a diferença entre esses dois pontos? A diferença é que no passivo, você aluno, ou enfim, sei lá, quem estiver aprendendo, né? Enfim, nesse sentido aqui, tá focando na aula para aluno, tá bom? Mas não só. Isso aqui é para todo mundo que queira aprender algo. Mas focando em alunos, quando você participa da aula de forma passiva, ou seja, sem fazer nada, é só o professor que fica falando, e aí você não contribui no sentido de discutir, não dá sua opinião, não coloca uma experiência que você passou. Quando você só fica aí sentada ou sentado, esperando o conteúdo, no máximo você aprende 50%. Então, só 50% do conteúdo vai ficar retido, no máximo. Mas percebam que não para aí, a coisa continua. Existe um outro traço que é o método de aprendizado ativo, ou seja, você vai colocar a mão na massa. Você vai participar ativamente da aula. E aí, isso é interessante. Por quê? Vejam já a diferença, o salto. Então, olha, quando você conversa, pergunta, repete, enumera, reproduz, define e debate, ou seja, você discute, né? Você capta ou você aprende em torno de 70% daquilo que você está estudando. Vejam a diferença. Simplesmente por você estar mais ativa, mais ativo. Essa é a nossa intenção, né? Então, a gente vai fazer um pouco diferente a aula, acho que vocês vão ver por que eu falo isso, mas a ideia, pessoal, é fazermos, colaborarmos, digamos assim, mais e mais com a formação de vocês, provando aqui, mostrando para vocês o que é importante vocês participarem ativamente. E aí, se você pratica em torno de 80%, e se você ensina a outros, em torno de 95%. Bom, vamos lá. Vamos agora para a aula. Na nossa última aula, a gente conversou um pouco sobre exercícios, a gente já vinha falando, né, de
de atividades recreativas e tudo mais. E na última aula a gente conversou sobre a importância da atividade física para deficientes. Então, sim, os deficientes físicos, auditivos, visuais, intelectuais, também precisam de atividade. A gente falou bastante sobre isso, tá? Então, a última aula, a ideia é... Desculpa. Perdão. Ainda que seu paciente seja deficiente, ele deve também fazer exercício. Então a ideia da aula é essa. Independentemente do tipo de deficiência que ele tem possibilidades e precisa... Desculpa. E precisa fazer atividade física, isso é importante para o corpo dele e tudo mais, tá bom? Mas a aula foi gravada, já está no YouTube, vocês podem acessá-la, é só ir no link, né, que eu mandei no grupo e tá tudo certo. Hoje, a gente vai ver 2 pontos. O primeiro está voltado para exercícios respiratórios, tá certo? Então, a gente vai conversar sobre esse ponto. E aí, eu fiquei pensando, né? O que é importante será você, cuidadora, você cuidador, né? Saber sobre exercícios respiratórios. O que vocês acham? Se eu não conseguir ouvir, eu vou pedir, por gentileza, para vocês digitarem no chat. Então, se eu não conseguir ouvir, eu vou pedir a gentileza, tá bom? O que vocês acham? Por que quando eu falo exercícios respiratórios, o que você acha que é isso? O que vem na sua cabeça, né? O que vem? Alguém consegue me ajudar? Exercício respiratório seria, pelo que eu entendo, pessoas deficientes com alguma doença pulmonar, ou mesmo respiratório, que às vezes tem alguma, ou criança, qualquer pessoa que tem alguma deficiência nesse sentido. Então, eu acho que é feito alguns exercícios respiratórios. E, mesmo sem problemas também, pode ser feito para fortificar pulmão, algo assim também, eu acho, né? Legal, show. Isso aí, Juliana. Mais alguém? Quando eu falo exercício respiratório, o que vem à cabeça de vocês assim? O que vocês pensam? Ou alguém já fez algum tipo, sei lá, de exercício respiratório? Ou tem alguém na família que tem alguma doença, como a Juliana muito bem colocou? Ou não? Mais alguém? Deixa eu passar um álcool aqui na mão. Bom, vamos lá. A ideia é isso mesmo, que a Juliana disse, é exatamente isso. Então, olha, em algumas situações, você pode ter alguém que já tem uma doença mesmo, uma doença, sei lá, pode ter asma, sei lá, bronquite, alguma doença pulmonar, ou DPOC. DPOC é um grupo de doenças respiratórias. Então, é um grupo de doenças que causam prejuízos respiratórios, prejuízos às vias aéreas dos pacientes. Então, sei lá, asma, bronquite, DPOC e outras doenças aí pulmonares, doenças respiratórias, tá? Então, sim, o paciente pode ter. Em outros casos, em outros contextos, o paciente pode adquirir. Então, sei lá, tempo seco, ou, sei lá, foi para o inverno. Algumas pessoas começam, e crianças normalmente começam também, a ter problemas relacionados a doenças respiratórias, certo? E aí tem várias justificativas, mas uma delas é porque o sistema imunológico da criança ainda não está totalmente pronto, digamos assim, totalmente adaptado. E aí ele começa, é como se a gente tivesse um exército, né? E esse exército ainda fosse pequeno, enfrentasse um inimigo grande, é como se fosse isso. Então, o organismo da criança, o sistema de defesa, ou seja, o exército dela, ainda é pequeno, não tem tanto poder assim para enfrentar um inimigo maior, que seria um vírus, uma bactéria e tudo mais. Então, normalmente, e principalmente em situações, por exemplo, no inverno, crianças tendem a ter mais problemas pulmonares, problemas respiratórios. Então, às vezes, o paciente já tem uma doença, então carrega desde criança. Olha, desde criança ele tem esse problema respiratório pulmonar. Às vezes, em alguns momentos do ano, em situações específicas, o seu paciente pode apresentar um problema respiratório,
tá? E aí, obviamente, problemas respiratórios, você já deve imaginar, e eu imagino que sim, né? Não é uma coisa legal. Por quê? Normalmente você começa a ter dificuldades para respirar. E aí isso impacta na sua qualidade de vida, impacta na autoestima. Você acha que alguém, né, que está com problemas de respiração, vai ficar, nossa, que vida boa, que legal, uau. Não, essa pessoa vai ficar mais triste. Às vezes, e crianças ficam normalmente mais irritadas, ok? Então, a gente tem que entender que problemas pulmonares também impactam diretamente no emocional, tá? Lógico, não só pulmonares, né? É toda doença causador, algum tipo de desconforto vai gerar uma mudança comportamental do paciente. Então, fica mais triste, fica mais irritado, fica mais pavio curto, fica mais choroso, né? Chora mais, enfim, e por aí vai. Beleza? Então, esse é o contexto. Por que é que o cuidador precisa ter informações básicas, mínimas, sobre exercícios respiratórios? Porque em algum momento, provavelmente, no seu ambiente de trabalho, vai se deparar com uma situação assim. Uma doença que o paciente já tem, que piorou, ou não, porque o paciente adquiriu um problema respiratório por conta de algumas situações aí, sei lá, estação do ano. Não, foi o seguinte, olha, meu paciente tinha 85 anos, tomou banho, e aí saiu do banheiro, estava ventando, ele foi dar uma volta no quintal, tinha Alzheimer, se tem Alzheimer, sei lá, 85 anos, entrou no chuveiro, tirou roupa, foi para o jardim, o vento frio bateu no peito, teve problemas posteriormente, entendem? Então, são situações assim que estão presentes no nosso contexto de atuação, e por isso que você precisa ter informações. Professor, eu preciso saber tudo? Cara, seria magnífico, né? Seria importantíssimo. Mas a ideia do cuidador aqui, meninas, é que sim, você precisa saber quanto mais você souber, melhor. Mas entendam, nós não podemos realizar, enquanto cuidadores, óbvio, nenhum procedimento que não seja autorizado pelo médico que acompanha o quadro, ou também, por exemplo, por um fisioterapeuta que acompanha, tá? Então, aqui a gente vai ter noção. Então, nós vamos olhar alguns pontos importantes sobre exercícios respiratórios, mas nós não somos fisioterapeutas, nós não somos médicos, pneumologistas, não. Temos apenas informações para auxiliar outros profissionais e, quando nos for permitido, executar, portanto, esses exercícios respiratórios, tá bom? Posso fazer? Você pode, lógico, desde que o fisioterapeuta autorize você, desde que o médico que acompanhe e tudo mais. De cara, sem autorização, você não pode fazer, não é o caminho, você pode se prejudicar, pode pôr a vida do paciente em risco, e obviamente esse não é, nunca foi e nunca vai ser o nosso objetivo, certo? Na verdade, o nosso objetivo é fazer com que o paciente tenha uma vida com qualidade, né? Qualidade de vida, uma vida digna e tudo mais. Ok? Então, é importante que a gente entenda isso. Vamos lá. Esse é o contexto que você pode atuar. E aí, muitas vezes o paciente tem problemas, doenças, sei lá, sofre acidentes, e aí ele começa a ter que passar por um processo de recuperação. Um desses acidentes ou doenças que podem acontecer são justamente acidentes e doenças e outras condições que acometem o sistema respiratório do paciente. E aí você e eu temos o papel de auxiliar o nosso paciente na recuperação. Percebem? Teve alguma doença lá pulmonar e aí começou a juntar secreção no pulmão. Com a autorização do fisioterapeuta, a gente consegue ajudar. O fisioterapeuta vai mostrar para você como você faz, quando é que você faz, em quais condições,
Ele autorizando, você pode fazer, percebe? Então, a ideia é auxiliarmos o nosso paciente nesse contexto. E isso eu acho que é fundamental. Beleza? Bom, o que mais? Existem muitos exercícios que podem ser direcionados ao nosso paciente, ainda que, sei lá, o paciente seja acamado. Ah, o meu paciente é acamado, professor. É cadeirante, não tem problema. O seu paciente vai precisar de exercícios. E nós conseguimos auxiliá-lo, desde que, né, lógico, tenhamos autorização, recomendação, direcionamento por parte da equipe e dos profissionais que acompanham o quadro. Assim, podemos ativamente participar desse processo de recuperação e aí prover uma vida com mais qualidade. Sabe, uma sensação de bem-estar. A gente consegue também, e eu acho que vocês vão entender, a gente consegue melhorar a visão do nosso paciente quanto ao mundo. Então, normalmente, a pessoa está lá irritada, está nervosa, porque está com... O peito está carregado, a gente fala, né? O peito está cheio, está irritando, não consigo dormir direito, porque estou com o peito cheio. Secreção, né? A gente fala catarro no popular. Então, peito cheio de catarro, secreção de coriza, no nariz cheio de coriza e tudo mais. Quando você executa um exercício respiratório, que é o indicado para aquele paciente naquele quadro, consequentemente, ele vai ter uma melhora. Melhorando a questão respiratória, ou seja, desentupindo as vias aéreas, provavelmente esse paciente vai ficar mais feliz. Vai se sentir melhor. Com uma sensação maior de bem-estar. Vai ficar mais de bem com a vida, mais esperançoso. Então, esse é o nosso papel também, tá? O cuidador também tem esse papel que é fundamental. Bom, então o foco da aula de hoje é isso. Nós podemos auxiliar e vamos auxiliar o nosso paciente, mas o foco hoje é fechar em exercícios respiratórios. Beleza? Bom, qual a importância de sabermos sobre alguns exercícios? O que vocês acham, meninas? O que vocês acham, assim? Qual que é a importância de sabermos sobre alguns exercícios respiratórios? Ou, sei lá, você acha que é importante? Ou você acha, acho que não é importante não, professor. Não sei. O que vocês acham? Quem não quiser falar, ou se eu não conseguir ouvir, pode digitar aqui no chat, que eu consigo ler a sua resposta, tá? Fica à vontade. Então, professor, eu não sei se eu estou correta, né? Dependendo dos exercícios, a gente vai avaliar assim, qual que é a possibilidade que aquele meu paciente, né? Ele tá precisando fazer. Ou ele seja acamado, ou seja um cadeirante, ou seja que ele anda com uma muleta. Então, eu acho que para cada paciente, né, é uma especialidade, tanto de exercício, né, a gente vai ter que saber quais exercícios a gente vai praticar com esses pacientes. Então, cada caso é um caso, né, e cada um tem um tipo de exercício. Não sei se é isso, né? Entendo assim. Ótimo. Deixa eu só dar um recadinho rapidinho. Aparecida Auxiliadora. Eu acho, Aparecida, que você já colocou seu nome no grupo do WhatsApp, né? Se você não tiver colocado, por gentileza, você consegue colocar lá para mim? Que aí as meninas põem presença para você, tá bom? Obrigado. É isso aí, Juliana. Muito bom. Ponto para Juliana novamente. É isso aí. Então, a ideia é o quê? Olha, a gente consegue ajudar, consegue auxiliar. É possível. Vocês vão ver que, claro, né, gente? Depende depende da situação, né? Então, tenhamos também bom senso. Mas um fisioterapeuta não vai permitir que você faça um exercício que vai colocar a vida do paciente em risco. Não faz sentido, né? O pneumologista, o médico acompanha, não. Sempre vai procurar passar para você exercício que você consegue executar sozinha com o paciente. Tá?
Então, hoje a gente vai abordar isso de forma mais teórica, mas nas próximas semanas a gente vai começar a fazer a prática, e aí eu vou solicitar para vocês virem para a escola presencialmente, né? A gente está na última apostila, então em algum momento a gente vai começar a fazer prática, e aí uma dessas práticas é trabalhar com os principais, que a gente consegue, lógico, com os principais exercícios que a gente pode executar. Então, não só exercícios respiratórios, tá bom? Mas também exercícios para estimular a cognição, para estimular o equilíbrio. A gente vai ver um pouco sobre equilíbrio hoje também, tá? Então, a parte prática do curso, vocês vão aprender alguns exercícios muito importantes. E aí a gente vai falar um ou outro respiratório também, vai fazer aqui, acho que vocês vão gostar bastante, ok? Então, com certeza, como a Juliana colocou muito bem, é importante sabermos, e isso vai ajudar o nosso paciente, tá? Deixa eu ver, alguém mais colocou aqui. Larissa, é importante sim, sabemos sim, para conseguir auxiliar os demais profissionais, e também para termos noção do que está sendo feito com os pacientes. Isso, qual você fala, pessoal, como assim? A Larissa tá voando, né? Porque ela tá falando para sabermos do que está sendo feito com os pacientes. É claro, gente, é importante, porque às vezes todo mundo é humano, né? Em algum momento, o profissional pode fazer algo errado e você pode estar atenta e falou, caramba, olha, falou, fulana, nossa, será que isso não vai colocar em risco a vida dele? Será que pode fazer e tal? Você ter esse olhar um pouco mais crítico, tá certo? Então, às vezes o fisioterapeuta brigou com o vizinho, sei lá, no trânsito, chegou meio perturbado no trabalho, executou o procedimento errado. Antes, né, na verdade, ele ia executar, você viu, você pegou a tempo e falou, olha, mas você não faz esse exercício com ele. Você está fazendo um exercício novo? Porque há 2 semanas a gente vem trabalhando o mesmo exercício. Isso aí que você está fazendo, qual que é o objetivo mesmo desse exercício? Percebem? Conseguem entender? Mudou o exercício, olha, mudou por quê? Qual que é o objetivo? Ah, que legal, interessante. E aí, às vezes o cara vai fazer, a pessoa vai executar um exercício errado, o fisioterapeuta, na hora quando você pergunta ele, nossa, é verdade, esse exercício é do fulano da tarde, do meu outro cliente, nossa, eu tô com a cabeça quente, eu troquei o exercício, percebem? Então, realmente, essa sensibilidade e esse olhar a gente consegue desempenhar, mas tem que estar muito atento. Obrigado, Maria. Obrigado você, Maria Auxiliadora. Vera, penso que é muito importante sabermos fazer alguns exercícios respiratórios, porque minha filha já precisou e foi muito bom para ela. Ela tem asma e ela faz fisioterapia respiratória. Isso. Então, existe um ramo da fisioterapia que é focado em exercícios respiratórios, que é a fisioterapia respiratória, né? Como a Vera colocou aqui. E é fundamental. Então, quem domina mesmo os exercícios respiratórios são esses caras, tá? São esses profissionais, porque são especialistas. Além de terem formação em fisioterapia, complementaram ainda, né, essa formação, se especializando em fisioterapia respiratória. Então, eles sabem muito mais do que a gente e, por isso, conseguem nos ajudar a ajudar a nossa paciente, tá bom? Vera, obrigado pelo seu relato. E, de fato, ajuda muito, tá? Então, olha, quem tem asma, tem bronquite, um idoso que, de alguma forma, sei lá, pegou pneumonia, não sei, algum problema respiratório que obstrui as vias aéreas ou que dificulta, né, limita a respiração, é possível sim melhorarmos por meio de exercícios, e a fisioterapia respiratória tem um papel muito importante nisso. Obrigado, Vera. Maria Aparecida Alves. O meu pai tem asma e ele usa bombinha. Isso, em alguns casos, sim, é importante, é necessário usar a bombinha mesmo, tá? Obrigado, viu, Maria, por você ter registrado aqui. É isso aí, meninas. Então, a ideia a gente consegue. Cada caso é um caso, mas o objetivo é sempre você
não me entendam mal, questionar o profissional. Questionar no sentido de, olha, que legal, para que serve esse exercício mesmo? Eu posso fazer? Você consegue me ajudar, me mostrar? Porque caso você não venha, e aí eu consigo fazer sozinha, você me ensina, entendem? E aí você vai conseguindo, vai adquirindo experiência para poder auxiliar o seu paciente ali naquele momento. Então, às vezes, um dia, sei lá, o peito do paciente, o fisioterapeuta vem terça e quinta, 2 dias da semana. Terça, quinta e sábado. De repente, na quarta-feira, o seu paciente ficou com o peito muito cheio, cheio de secreção, catarro. Como você já é uma cuidadora atenta, você havia pedido orientações para o fisioterapeuta, ele ou ela, sei lá, ensinou você aprendeu. Na quarta não é dia do fisioterapeuta, mas, na falta dele, você consegue executar o procedimento. Percebem? Porque ele ensinou você. É diferente, então, é justamente essa proposta, olha que legal, todo mundo aqui, ó, o pessoal participando aqui ativamente e tal, é isso. Então, não, é que tem um fisioterapeuta, então, enquanto o fisioterapeuta está realizando o exercício, eu vou ficar no celular, né? Não é papel meu mesmo, isso aí é com ele, é ele quem recebe para isso. Não, isso não, tá? A gente precisa questionar. Questionem. Qual é o objetivo? Por que faz isso? Para todos os pacientes é assim? Não. O que muda? Como é que eu pego? Onde eu pego? Quais são os sinais que eu preciso me atentar para saber se está dando certo ou não? Questões que a gente tem que questionar, questões que a gente tem que fazer e se perguntar, e perguntar também ao outro profissional, tá? Beleza. Vamos continuar. Então, sim, com certeza é importante que a gente se atente, né, a esses profissionais. E sempre a gente precisa conversar com eles e ver se a gente tem autorização, tá? Mas você não é fisioterapeuta, você não é cuidadora, então entenda até onde você pode ir. No chão, meninas. É importante que você saiba, tá? Mas você precisa ter o pé no chão. Cuidado com os seus limites. Até onde é que termina, né, o seu limite, é para começar o do outro colega. Muita atenção para vocês não pecarem nesse ponto. O que mais? E aí a gente, então, tem que dar uma breve definição do exercício respiratório. Basicamente, é um conjunto de técnicas que são utilizadas, obviamente, né, para o tratamento complementar de infecções das vias aéreas. Então, você teve uma infecção, por exemplo, nas vias aéreas, algo está obstruindo, né, entupindo, tampando as vias aéreas, dificultando a respiração, isso é uma infecção. E aí a gente, por meio de técnicas, procedimentos e movimentos, a gente consegue melhorar isso. Caramba, tem catarro, o peito está cheio de catarro. A gente vai, então, executar alguns movimentos para colocar isso para fora. Vai desprender essa secreção, quando o paciente tosse, por exemplo, ele coloca para fora. Beleza, meninas? Então, esse é um conceito de exercício respiratório. São técnicas que têm como objetivo melhorar a vida do paciente, porque lida diretamente com essas infecções respiratórias que podem acometer. Bom, show. E aí, a gente vai falar principalmente vai tocar em duas populações, bebês e adultos, beleza? Bom, quanto a bebês, principalmente durante o inverno, como eu falei para vocês, né? As crianças tendem a ter mais problemas respiratórios. Por exemplo, infecções. Isso se dá porque o sistema imunológico delas ainda não está totalmente preparado, pronto para enfrentar o inimigo, ou também porque essas crianças têm contato com alguma pessoa que tenha, né, uma doença, e aí essa pessoa contaminou essa criança, tá? Isso é comum, isso acontece então, por conta de mudança de estação, ou porque teve contato com o vírus, e com a bactéria, e por aí vai. Bom, a obstrução das vias aéreas
Por que acontece, né? Por que, não sei, pode parecer um pouco... Eu não tenho o meu... Depois eu pego o meu parceiro, eu vou mostrar em mim. Pode parecer um pouco óbvio para alguns, mas a gente precisa sempre falar, tá? Então, às vezes, ó, por que você tem uma obstrução aqui das vias aéreas? Fica tudo entupido. Secreção. Secreção. Dificulta ou limita. Quem que tá? Só, professor, não estou conseguindo ver as duas telas. Ô, Maria, não, eu não compartilhei nada, não. É só no Zoom mesmo. No caso, eu não compartilhei minha tela hoje, não, tá? Se você estiver se referindo a isso, eu não compartilhei minha tela hoje. É só, não tem slides, tá bom? É uma conversa mesmo, que aí a ideia é que vocês vão conversando assim. Porque senão nos slides, lá a gente fica só no slide fechadinho. E o slide é só uma forma da gente dar aula, mas existem outras formas e uma dessas é isso aqui, que a gente vai trocando experiências, tá bom? Obrigado. Então é isso aí, positivo. Então assim, gente, essa obstrução é secreção, é catarro, entope, dificulta a passagem do ar, o paciente vai ficar irritado. Crianças também não fogem dessa regra. Há uma obstrução também por conta de secreção. Obstruir, tá, gente? É entupir. Impossibilitar ou dificultar a passagem do ar. Então, há uma obstrução das vias aéreas por conta dessa secreção, e aí a criança vai ficar irritada, ficar mais chatinha, às vezes mais no canto dela, né? Às vezes vai chorar, vai ficar mais chorosa, tá bom? E aí a gente tem que entender também que muitas vezes essa obstrução das vias aéreas acaba impedindo, por exemplo, que a criança tenha um sono tranquilo, um sono de qualidade, tá? E aí, inclusive, às vezes até permite ou dá condições para que haja uma infecção da garganta, do ouvido, por conta dessa secreção, dessa infecção que estava nas vias aéreas, foi para a garganta ou foi para o ouvido. Muita atenção. Isso não é raro de acontecer, tá bom? Então, a ideia desse exercício é que a gente Professor, consiga desobstruir. o Wellington, Alguém e falando? sem Oi. dizer, a Juliana, Oi, Juliana. e sem dizer também que quando Aham. criança, os catarrinhos que não saem pode atacar o ouvido, às vezes sinusite, tem isso também, né? Pode. Isso, exatamente. A infecção tende a ir para a garganta, pode ir para o ouvido, pode sim, com certeza. Isso se dá por alguns motivos, né? Por exemplo, você tem... Normalmente, quando a gente está com o nariz... Eu falo porque eu tenho sinusite. É a minha crônica, então... eu tenho experiência para falar porque eu já estou sofrendo com isso tem um tempo, né? Então, assim, quando você está com as suas vias aéreas entupidas, normalmente, como está difícil respirar pelo nariz, você respira por onde? Pela boca, certo? E aí, olha, vejam um problema aí. Por que é importante a gente respirar pelo nariz? Porque tem esses pelinhos que filtram o ar. Você nunca reparou que às vezes fica, desculpa a expressão, deixa eu ver um nome bonito. Fica caca no nariz. O que é essa caca aí? São impurezas que entrariam no seu organismo, mas que não entraram porque esses pelinhos filtraram o ar que estava entrando dentro do seu organismo. Percebem? Então, a gente tem filtros naturais aqui. Então, toda vez que eu vou respirar pelo nariz, o ar é filtrado para que entre dentro do meu organismo. Contudo, quando você está com tudo entupido, né? Então, tem catarro, tem secreção entupindo as suas vias aéreas, você vai respirar pela boca. E adivinha? A boca não tem pelinhos para filtrar o ar. O ar que adentra o seu organismo não é filtrado, e aí normalmente você coloca dentro do seu corpo, por exemplo, bactérias e vírus e tudo mais. Então, uma das causas que aumentam, né, a chance dessa pessoa que está com as vias aéreas entupidas, também tem problema de garganta, é porque ela vai respirar mais pela boca, e aí ela vai colocar mais bactérias e outras sujeiras dentro do seu organismo, porque a boca não tem filtro, tá? Então, o que a Juliana colocou é muito importante, é isso mesmo, né? Dor de garganta, ou problemas, infecção de garganta,
e problemas no ouvido podem acontecer também e normalmente acontece. Qual que é o objetivo da gente desobstruir a via aérea de uma criança? Ora, é fazer com que... Show, Marlete! É fazer com que essa obstrução se vá. Oh, caramba, se tem catarro, né? Secreção entupindo as vias aéreas da criança, vamos, de alguma forma, remover esse catarro. E aí a gente pode fazer alguns exercícios, tá bom? E aí você vai, despregar, não sei se eu posso usar essa expressão, mas é desbloquear, soltar essa secreção que está presa. A gente solta, quando a criança vai tossir, ela coloca para fora essa secreção, esse catarro, coisas que estão ali obstruindo as vias aéreas. Perfeito, né? Algo obstrui, um catarro, uma secreção, eu faço o exercício, desprego ou desprendo essa secreção, a criança tosse, coloca para fora, e aí, obviamente, ela tem uma noite de sono melhor, com mais qualidade, não fica tão irritada, tão agitada, não fica tão chorosa, e por aí vai. Lógico, os idosos também, idosos, né, os adultos também podem ser assistidos. A gente também consegue ajudar pacientes adultos por meio de exercícios respiratórios. Eu vou dar uma condição, você pode ver, muitas vezes idosos tendem a ter problemas respiratórios também. Ou por conta do estilo de vida, ou por conta da idade, o sistema respiratório já dá um pouco mais, não tão eficiente, né? Não está naquele vigor da juventude, e aí essas pessoas começam a ter problemas também respiratórios, e aí a gente consegue ajudá-las, auxiliá-las por meio dos procedimentos, dos exercícios respiratórios, tá bom? Então, a gente sempre vai ajudar, vai auxiliar esses pacientes. Há uma condição em que, muitas vezes, o paciente fica ali cheio de secreção de catarro, isso aumenta a chance dele ter, por exemplo, uma pneumonia, que acontece em idosos, infelizmente. Não só em idosos, mas também, em muitos casos, acontece em idosos, e aí isso pode ser fatal para um idoso. Para todas as pessoas, obviamente, né, de todas as idades, mas para um idoso, uma pneumonia, por exemplo, é muito mais agressiva. Então, quando a gente lida e tenta tirar essa secreção, colocar para fora, expelir, a chance desse paciente ter uma pneumonia diminui de forma significativa, diminui bastante. Certo, gente? Então, o objetivo dos exercícios respiratórios é isso. Técnica.